crianças que a gente não conseguia chegar junto, tocar, porque elas resistiam. E hoje a gente vê, assim, transformação mesmo na vida deles, né? Hoje são crianças que sentam no colo, se a gente senta, eles vêm, chegam, sentam no colo. Crianças que a gente teve grande dificuldade para chegar junto. Ficou nervosa? Para mim, o exílio foi profundamente pedagógico. Quando exilado, tomei distância do Brasil, comecei a compreendê-lo melhor. O exílio, rapaz, o exílio me deu muito. Só que o preço do dado é equiparado, tá fazendo? A quantidade que tu ganha é a quantidade que tu tem que pagar. O preço é alto, o preço é e foi alto. Olha, eu só não te diria que eu me sentia destroçado, porque afinal de contas é muito difícil que eu me destroce, entende? Mas eu sofri profundamente. Então havia dimensões da nossa cultura que me fustigavam, como por exemplo o gosto da comida. Nós, claro, tínhamos muita saudade do clima, da gente, da língua, né? Mas a estrutura familiar na questão da comida, por exemplo, do universo, né? Da cultura, nós tínhamos tudo. Todo dia minha mãe arrumou feijão não sei aonde, e galinha de cabidela, que ela ia, achava no mercado Larvega, trazia e fazia a jeba da galinha. Era uma comida que se você entrasse... Era uma casa pernambucana, era uma casa brasileira. E não há como sacrificar a sua identidade cultural. Eu nunca me senti melhor do que ninguém porque sou brasileiro, mas nunca me senti pior do que ninguém porque sou brasileiro. A resposta vai ser o quê? Rede resposta. Quantas gudes ele dividiu? 9. Sobrou 9 gudes para cada colega. 9 gudes. Isso aqui é uma ferramenta chamada sacho. Ele tem uma ponta justamente para poder fazer o quê? Para poder fazer a cova. Então nós vamos fazer a cova e a beterraba já está aqui. Nessa posição ela não pode entortar a raiz, porque senão vai deformar. E aqui nós vamos fazer esse procedimento. Tá mesmo. Pronto, tá faltando. Coloque aí no local, um pouquinho mais, ó. A raiz ficou um pouco baixa. Ao retornarem para casa, eles levam daqui da escola algumas sementes. Cenoura, beterraba, das hortaliças que eles já cultivam aqui. Lá eles têm o objetivo de, ao chegarem lá, passarem para os pais o conhecimento que eles acabaram adquirindo aqui, ou então que reforçaram já tendo esse tipo de conhecimento. Lá eles fazem o que fizeram aqui. Alguns já assim vendem, eles chegam falando, ó, a gente ganhou dinheiro, porque eu plantei o coentro, plantei alface, plantei isso aqui. E aí eles vendem isso e ganham dinheiro, né? Aí ensinei a meu pai, a fazer assim como o professor ensinou. E ele sempre ensina, traz a semente da planta. Ensina como é que os professores lá ensinam para eles plantar. Eu digo, já aqui nós plantamos diferente. Nós chamei a terra toda. Ele, não, mãe, não é assim. O professor lá ensina para nós fazer arleira, estamear a sementinha. Depois que tiver junto, ele vai, arranca um pouco daquela muda para poder ficar mais investido. Ele sempre conta tudo. O exercício de tornar-se capaz de ler e escrever exige de quem realmente aprende uma postura de sujeito que cria o seu próprio aprendizado. A comunidade freiriana, para nós, né, é esse conjunto de instituições, pessoas que partilham a identidade do legado de Paulo Freire, né? E o que significa isso? Na verdade, são associações, grupos, instituições que vão se formando no mundo. Por exemplo, Portugal e Espanha. Em Portugal ocorreu o Fórum Paulo Freire em 2004, este ano agora, 2006, né, na Espanha. Enfim, são centros de estudos, né, freirianos, né, pesquisas
espaços de formação educacional. Oi, Luísa Cortesão. Primeiro, quero te agradecer muito pela sua contribuição aí de Portugal nesse documentário. Gostaria que você falasse um pouquinho o que é que vocês estão realizando, a experiência freiriana do Instituto aí. Está a ver, portanto, são debates muito aprofundados e muito fundos sobre questões teóricas que têm que ver com problemas que são sentidos na realidade. Fizemos, o título é Exclusão ou Exclusões, e fizemos, por exemplo, uma análise de problemas de exclusão social, de problemas de exclusão da saúde, de problemas de exclusão da justiça, de problemas de exclusão no trabalho, de problemas de exclusão da educação, e agora se vai terminar com uma análise sociológica da problemática da exclusão. O que te levou a fundar uma cátedra Paulo Freire aí na Suécia, num local em que, digamos assim, há tão poucos oprimidos? Aquí en Suecia, después de los años 70, que la gente conoció aquí a Paulo Freire, hay un renacimiento de interés. Aquí en Uppsala hay un proyecto muy interesante de desenvolvimiento sustentable, medio ambiente, ¿no? Y esta gente está muy interesada en los esquemas de concientización, ¿no? De pensamiento crítico freiriano. Efectivamente, he trabajado con grupos étnicos oprimidos, incluso grupos indígenas, con camponeses, com operários também, não? São dois traços de personalidade de Paulo. Primeiro, essa generosidade do menino aberto ao mundo sempre, que quer conhecer, essa alegria de conhecer o mundo. Segundo, a conectividade, que já é uma qualidade do adulto, a conectividade e a relação. Acho uma definição perfeita para qualquer ser humano decente. Ser um menino é guardar um pouco toda aquela carga de emoção da criança e a conectividade, que já é um projeto das pessoas adultas. Paulo Freire foi um menino da zona rural igual a gente, que aprendeu a ler debaixo da sombra da mangueira, que gostava de ler, gostava de escrever. Foi um homem que queria transformar o mundo. O momento em que o pai estava a trabalhar, né? Na famosa biblioteca, no espaço de trabalho dele, né? Eram momentos assim que as brincadeiras mais ruidosas nossas, né, tinham que ser, né, afastadas, porque o pai, quer dizer, são coisas que ficam assim, né? São mensagens, estás a perceber, que te marcam rotundamente o corpo, né? Ele era uma pessoa frágil à maldade humana. E minha mãe sustentava a reversão disso no sentido: acorda, Paulo! O que você está pensando da vida, Paulo? Que é isso? O mundo é isso mesmo, Paulo? O paizinho nunca foi assim um pai no sentido de um pai físico muito constante. Não foi, isso não tem problema nenhum, digo isso mesmo, porque assim eu o percebia. Mas, no entanto, estás a ver, quando o desgraçado estava presente, mas ele estava presente com interesse, que, putz, imagina, era amplamente suficiente. Um homem extremamente humano, né? Extremamente bondoso, mas que também sabia ser muito duro quando era necessário com as pessoas, né? Quer dizer, ele tem uma frase dele que diz assim: se alguém quiser me insultar, que me chame de santinho. No campo pedagógico é muito mais atual Paulo Freire, porque a Unesco, por exemplo, colocou os 4 pilares da educação do futuro, não é? Aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. São esses 4 pilares. Isso está dentro da teoria do Paulo Freire. Só que Paulo Freire acrescentaria um 5º: aprender por quê, contra quem, a favor de quem. Ele politizaria muito mais esses 4 princípios, 4 pilares da educação do futuro, evidentemente. Ele sempre coloca a questão do porquê. Vocês sabem o seguinte, que o computador ele é feito de partes. Nosso trabalho aqui, parte da realidade desses educandos que vêm da zona rural, né? A gente procura estar trabalhando com tudo que é próprio do cotidiano deles, mas a gente não permanece
né, nessa realidade. A gente, né, a gente começa a trabalhar justamente inserindo a internet, a informática, né, nessa vivência dele aqui, para que ele transforme essa vida. E abrindo possibilidades novas para eles, né? São 600 crianças divididas em 3 grupos. 3 grupos de 200. Enquanto nós temos conosco 200 crianças imersas numa educação formal, nós temos 400 crianças em suas casas, sendo visitadas pela equipe itinerante. Então, lá na roça, a equipe itinerante corrige atividades, dá orientações, trabalha com a questão da agricultura, que já é trabalhada aqui, mas fortalecida em casa, porque as crianças ensinam também aos seus familiares, e a equipe itinerante faz uma avaliação desse trabalho, assim, que a escola orienta para o aluno executar em sua casa. 2 mais 5. 7. 4 mais 1. 5. Então a senhora tem que dedicar, assim, dar um tempo para ela, para que ela possa estudar. Que a gente sabe que ela ajuda a senhora na lavoura, sim, mas ela tem que ter, assim, um tempo disponível todo dia para fazer a atividade dela. Tem pais que dizem assim, que 2 meses em casa, eles ainda dizem assim, professora, não deu tempo para os filhos fazer as atividades. Porque às vezes eles tiram os filhos das atividades que levam para casa para pôr na mão de obra. Porque tem que ajudar. Eu estou trabalhando agora com atividade de artes. E essas atividades é uma atividade que desenvolve a coordenação motora, cognitiva e também ajuda no desenvolvimento da criatividade de cada criança. Ó, o restante fica em silêncio e vai terminar a tarefa, tá certo? Dá um tantinho de fala. Nadson, pode vir, Nadson. Dia sagrado, o mestre é ordinário, vai. O mestre E tomar o banho bem o quê? Passar o sabonete no corpo, atrás. No banho, tira a calcinha e tipo os meninos tiram a cueca. Lave a parte íntima de vocês bem lavada. Fica lá sujinho, aí vai criando sujeirinha, sujeira, e daí cria dor?